Olá pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai dar sequência aos nossos estudos e veremos hoje a regra de 3, que é uma aplicação direta das proporções. E a gente vai ver dois tipos de regra de 3: a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. A diferença básica entre elas é relativa à quantidade de grandezas que a gente está trabalhando no problema, na resolução do problema. Então, quando são duas grandezas, a gente usa a regra de 3 simples. E quando são 3 ou mais grandezas, a gente usa a regra de 3 composta. Bom, a gente vai ver uma aplicação direta das proporções, então tem que fazer uma análise antes de fazer qualquer conta sobre um comparativo, na verdade, entre essas grandezas, se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E aí a gente vai ver que vai ter uma pequena diferença na hora de fazer as contas, o cálculo em si. Bom, a regra de 3 simples relaciona duas grandezas e essas grandezas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. O cálculo é feito organizando razões entre as grandezas e fazendo uma proporção, ou seja, igualando essas duas razões. Depois dessa igualdade das razões, a gente usa a propriedade fundamental das proporções, que é multiplicar cruzado, e já resolve, Então, vamos ver aqui um exemplo. Ao fazer duas tortas, a Flávia utilizou 300 ml de leite para a massa total das duas tortas. Porém, sua mãe gostou tanto da receita que pediu que ela fizesse 5 tortas na semana seguinte. Quantos ml de leite serão necessários? Bom, então, uma dica para a resolução, na verdade, de qualquer problema matemático, mas para a regra de 3 é mais específico, é mais evidente. A gente vai fazer sempre uma leitura completa do problema, só para entender quais são as grandezas, o que está variando nas duas situações, que a regra de 3, ela trabalha sempre com duas situações. Então, veja que a primeira situação foi essa aqui, ó. Ao fazer duas tortas, Flávia utilizou 300 ml de leite para a massa. Então, em uma situação, ela fez duas tortas, usou 300 ml de leite para a massa. Aí a segunda situação começa aqui, ó. Porém, sua mãe gostou tanto da receita que pediu que ela fizesse 5 tortas na semana seguinte. Então, esse pedido da mãe dela aqui, para ela fazer 5 tortas na semana seguinte, representa para a gente a segunda situação. E aí pergunta quantos ml de leite são necessários. Então, a gente lendo aqui, a gente nota que as grandezas, o que está variando, o que tem número relacionado. E, principalmente, é observar o que variou no decorrer do tempo. Então, é o número de tortas, que eram 2 e depois foram 5, e os ml de leite, a quantidade de leite, que eram 300 ml aqui no início, e depois pergunta para a gente quantos ml serão necessários. Então, veja que eu terei aqui as duas grandezas, quantidade de tortas e a outra grandeza é quantidade de leite. Aqui é a unidade de tortas, a quantidade de tortas aqui está sendo por unidade, e a quantidade de leite está sendo por ml. Bom, então, a gente faz a primeira leitura, vê quais são as grandezas. Depois lê de novo, tirando os dados, anotando aqui as quantidades de tortas e aqui os ml de leite. A grandeza, a pergunta do problema é quantos ml de leite. Na hora que eu chegar nessa situação aqui, eu vou usar uma letra para representar esse número desconhecido, que eu quero descobrir na verdade. Então, vamos começar pelo seguinte. Situação 1. Ao fazer duas tortas, Flávia usou 300 ml de leite. Então, aqui foi a primeira situação. Na primeira linha aqui, eu coloco a primeira situação. Agora, segunda situação, vou para a linha de baixo. Porém, sua mãe gostou tanto da receita que pediu que ela fizesse 5 tortas. Então, 5 aqui no número de tortas. E a pergunta é quantos ml de leite são necessários. Então, X. Bom, aqui é o básico para a regra de 3. É a gente montar essa estrutura a partir das grandezas. Agora, a segunda parte, que é onde eu vou usar a propriedade fundamental, é observar se essas grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, aumentando uma, a outra vai aumentar também? Se for sim, ou seja, aumentando uma, a outra também aumenta, a gente vai ter duas grandezas diretamente proporcionais. E se for não, ou seja, aumentando uma, diminui a outra, a gente vai ter grandezas inversamente proporcionais.
Nesse caso, então a gente pensa assim, para fazer 2 tortas, utilizou 300 ml de leite. Para fazer mais tortas, mantendo a quantidade de leite fixa aí por torta, né? Então, para fazer mais tortas, eu vou precisar de mais leite. Então, nesse caso, as duas grandezas são diretamente proporcionais. O que eu vou fazer com isso? Uma proporção direta. Então, eu vou fazer uma razão entre os números de tortas, fazer aqui em cima, fica mais espaço, e igualar a razão entre a quantidade de leite. Então, 300 sobre x. E pronto, né? O mais difícil já foi. Agora é só multiplicar cruzado. Então, o produto dos extremos, 2 vezes x, 2x, é igual ao produto dos meios, 5 vezes 300. Daí eu vou ter que 2x vai dar 1.500, né? 5 vezes 300. O 2 aqui está multiplicando o x usando a operação inversa. O inverso de multiplicar é dividir, então vou vir para cá dividindo. Daí, 1.500 dividido por 2, 750 ml de leite. Essa é a resposta do problema. O exemplo 2. Marcelo viajou de Araçuaí para Montes Claros e calculou uma parte do percurso. Percebeu que com a velocidade de 120 km por hora, uma velocidade fixa aí nesse percurso, percorreu um trajeto em 2 horas. Na volta para casa, ele percorreu o mesmo trajeto com a velocidade de 70 km por hora. Quanto tempo demorou para concluir tal trajeto? Bom, a primeira leitura aqui a gente tenta visualizar 2 situações. Então, com essa velocidade, ele percorreu o trajeto nesse tempo. Então, veja que só de observar aqui o que está variando no problema, tinha uma velocidade e teve aqui 2 horas, que é um tempo, né? Aí, a segunda situação, ela começa aqui, ó, na volta para casa, ele percorreu o mesmo trajeto com a velocidade de 70 km por hora. Então, veja que o trajeto não está variando. Ele percorreu um trajeto na ida e percorreu o mesmo trajeto na volta. Então, o trajeto ele não está sendo uma variável no meu problema, né? Agora, quais são as variáveis? O que varia com o tempo? A velocidade, que era de 120 na primeira situação e foi de 70 na segunda situação. E o tempo, porque ele gastou 2 horas na primeira situação. E aqui é a pergunta, quanto tempo ele levou, né, com essa velocidade de 70? Então, observando aqui, fazendo essa leitura, a gente vê que as 2 grandezas são velocidade, que nesse caso a velocidade está sendo dada em quilômetros por hora. E a segunda variável é o tempo, a segunda grandeza, que é o tempo. Canetinha. Que é dado aqui em horas. Bom, então vamos agora ler de novo o problema, só que tirando os dados numéricos, né? Marcelo viajou de Araçuaí para Montes Claros e calculou uma parte do percurso. Então veja que essa primeira informação aqui, ela é só historinha, né? Assim, ela está aí para rechear o problema, mas não é utilizado para a gente na hora de fazer os cálculos. Agora, percebeu que com essa velocidade, 120, percorreu o trajeto com esse tempo, 2. Isso aqui é a primeira situação. Agora, a segunda situação. Na volta para casa, ele percorreu o mesmo trajeto com a velocidade de 70. Então, vem aqui na grandeza velocidade 70. E a pergunta é quanto tempo demorou para concluir tal trajeto. Então, eu vou vir aqui no tempo, x. Agora, é só montar razão e multiplicar direto? Só que atenção. Antes de fazer isso, a gente tem que avaliar as 2 grandezas para ver se o comportamento das 2 é diretamente proporcional, ou seja, se uma é diretamente proporcional à outra, ou inversamente proporcionais. Se ao aumentar uma, a outra diminui. Então, vamos pensar o seguinte. Para um trajeto fixo, imagine você em um carro que está a 120 por hora, fixo aí, e percorreu um percurso aí em 2 horas. Então, a 120 por hora fixo, gastou 2 horas para fazer uma viagem. Agora, se ao invés de 120 por hora fosse outro motorista,
e tivesse fixo a 70 por hora, essa mesma viagem, ela vai gastar mais tempo ou menos tempo? Então pensa assim, o carro a 120 por hora gastou 2 horas. Se eu diminuir a velocidade, ou seja, se o carro vai mais devagar, para fazer essa mesma viagem, vai gastar mais tempo, não é? Então, nesse caso, o comportamento das duas grandezas aqui está indicando que elas são inversamente proporcionais. Ou seja, diminuindo a velocidade, a gente vai gastar mais tempo para fazer a viagem. Como que eu faço agora para resolver a conta? Então, eu vou pegar uma das grandezas. Nesse caso aqui, da regra de 3 simples, pode ser qualquer uma. Mas já para a gente fixar as informações, que isso vai ser útil na composta, vamos fazer o seguinte. A gente só vai inverter a grandeza que não tem o x. Então, como o comportamento das duas aqui está indicando que elas são inversamente proporcionais, eu vou pegar essa aqui que não tem o x e vou inverter. Então, ao invés da razão ficar 120 sobre 70, vai ficar o contrário. Vai ficar 70 sobre 120. Ah, mas eu tenho que inverter a do x também? Não. Não. A gente inverte só uma, beleza? Então, aqui tem o x aqui, eu vou manter fixa. Então, 2 sobre x. Pode multiplicar direto aqui já e resolver, ou pode, se quiser vir nessa fração aqui e dividir os dois números por 10, que seria cortar um zero e cortar um zero, também pode, né? Fica um pouco mais fácil. Então, a gente vai ter o seguinte, 7x, né? 7 vezes x. Vou fazer aqui embaixo. Igual a, agora o outro produto, 2 vezes 12. O 7 está multiplicando o x, vem para cá, dividindo. E dividindo 24 por 7, vai achar 3,428, né? Mas arredondando aqui, 3,4 horas. O que significa 3,4 horas? São 3 horas e 0,4 horas. Que não são 40 minutos, beleza? Como que a gente faz para transformar isso em minutos? A gente tem que pensar o seguinte, aí dá para usar de novo uma regra de 3 aqui, se quiser. Lembre que 1 hora, vou trabalhar com hora e minuto, né? 1 hora são 60 minutos, 0,4 horas representa x minutos. É só multiplicar cruzado, então eu vou ter 1x igual a 60 vezes 0,4, vai dar o quê? 24 minutos. Então, isso aqui representa para mim 3 horas e 24 minutos. Pelo menos uma aproximação aí. Agora, a regra de 3 composta. Quando a gente relaciona 3 ou mais grandezas, a gente usa a regra de 3 composta. Assim, a ideia básica é a mesma da simples. A gente separa as grandezas e faz anotações na primeira situação e na segunda situação. O termo desconhecido, a gente usa uma letra, pode ser o x, né? Aí, só na forma de resolver que vai ter um pequeno detalhe. Eu vou pegar a razão que tem o x, vou colocar igual a multiplicação de todas as outras razões. E aqui a gente vai ver a partir de um exemplo. Então, exemplo 3 aqui. Uma empresa fará a reforma do IFMG em Araçuaí, que contém várias salas de aula. Então, o instituto tem várias salas. Aí aqui é uma situação bem hipotética, sabe? Eu não peguei uma coisa baseada na realidade, não. Foi bem aleatório mesmo. Então, sabendo que 4 pintores levariam 8 dias para pintar 6 salas, quanto tempo 8 pintores levariam para pintar 18 salas? Bom, tem muita informação. Vamos ler de novo, vendo quais são as grandezas. O que está variando? Quais são as duas situações? A primeira situação é essa aqui, ó, sabendo que 8 pintores levariam 8 dias para pintar 6 salas. Então, aqui é a primeira situação. Nessa primeira situação, a gente já vai ver que as grandezas são pintores, número de pintores, tempo aqui em dias e quantidade de salas. Né? Tudo que tem número relacionado. Mas, principalmente, tudo que tem número, só que varia, né, da primeira situação para a segunda. Que na segunda situação já pergunta quanto tempo, então esses dias aqui é o que está perguntando,
8 pintores, então veja que pintores está variando, era 4, depois foi 8, levariam para pintar 18 salas. Salas também variou, eram 6, foi para 18. Então, a gente vai ter as grandezas aqui, número de pintores ou quantidade de pintores. A gente vai ter também tempo em dias. E, por fim, quantidade de salas, ou número de salas. Agora, primeira situação, vai ser aqui na primeira linha. 4 pintores levariam 8 dias para pintar 6 salas. Agora, segunda situação na linha de baixo. Quanto tempo, está perguntando quanto tempo, eu venho aqui nos dias e coloco X ou alguma outra letra, não tem problema. 8 pintores, então vem aqui na quantidade de pintores, coloco 8, levariam para pintar 18 salas. Bom, já está montado aqui o nosso esquema para fazer a regra de 3. Só que antes de fazer as contas, a gente vai comparar cada grandeza dessa com a que tem o X para poder ver se são diretamente ou inversamente proporcionais. Assim, como funciona essa parte de comparar? Eu vou comparar sempre uma com a que tem o X, depois a outra com a que tem o X. Se tiver mais, a outra com a que tem o X, e assim por diante. Só que na hora que eu comparo uma grandeza com essa que tem o X, eu mantenho todas as outras grandezas fixas. Então, eu crio situações hipotéticas onde só vai variar uma grandeza e a que tem o X. Ou seja, a que eu vou comparar e a que tem o X. Então, vamos começar. Analisando aqui as 3, a gente vê que a que tem o X é dias. Então, eu vou comparar cada uma das outras com essa que tem o X. Então, iniciando aqui por quantidade de pintores. Vou comparar quantidade de pintores com dias. Então, nessa hora de fazer essa comparação, eu vou manter número de salas fixo. Então, vou criar duas situações para fazer a comparação de quantidade de pintores com dias e vou manter número de sala fixo nessas duas situações. Então, vamos lá. Imagine que 4 pintores levam 8 dias para pintar uma quantidade de salas, mantendo essa mesma quantidade de salas. Se eu tiver 8 pintores, eu vou gastar mais dias ou menos dias? Então, vamos pensar o seguinte. Eram 4 pintores que levam 8 dias. Se eu aumentar a quantidade de pintores, mais gente trabalhando para fazer o mesmo serviço, eu vou gastar menos dias, não é? Se tiver mais gente trabalhando, supondo que cada um trabalha da mesma quantidade dos outros, a gente vai gastar menos tempo para fazer o serviço. Então, se eu aumento a quantidade de pintores, eu vou reduzir os dias. Logo, as duas grandezas são inversamente proporcionais. Então, eu venho aqui na quantidade de pintores e coloco um I, de inversamente proporcionais. Só para lembrar mesmo. Agora, eu vou fixar essa quantidade de pintores e vou comparar número de salas com dias. Então, veja que eu comparo cada grandeza com a que tem o X. O que eu não vou fazer aqui? O que eu não vou fazer é comparar quantidade de pintores com número de salas, porque nenhuma delas tem X, então eu não preciso fazer isso, né? Então, vamos lá. Comparar dias com número de salas. Então, nisso, eu vou manter a quantidade de pintores fixa. Agora, vamos pensar o seguinte. Uma quantidade de pintores leva 8 dias para pintar 6 salas. E se fosse para pintar 18 salas? Eu vou gastar mais dias ou menos dias? Então, veja que eu estou fixando a quantidade de pintores. Então, um grupo de pintores, eles gastam 8 dias para pintar 6 salas. Se ao invés de 6 forem 18 salas, logo vou gastar mais tempo, né? Porque é um grupo de pessoas que vai fazer um serviço. Se eu aumento a quantidade de serviço, né, aumento o número de salas, vai demorar mais para esse grupo cumprir a tarefa, né? Então, aumenta o número de salas, aumenta dias. Então, aqui essa grandeza é diretamente proporcional com dias. Pronto, encerrou essa parte. Falta o que agora? Falta escrever a razão, né, o esquema lá de montar as razões e fazer a multiplicaçãozinha cruzada.
Então, como que fica isso? Como que é o esquema de montar isso? Pega a grandeza que tem o x, começa por ela, então vai ficar aqui uma razão 8 sobre x, coloca igual a multiplicação das outras razões. Só que as que tiverem o i de inversamente, eu vou inverter. Então, nessa primeira aqui, ao invés de ficar 4 sobre 8, vai ficar 8 sobre 4, porque tem o i aqui, né? Vezes a outra razão agora. O 6 e o 18 eu vou manter do jeito que está, porque aqui é diretamente. Então, aqui fica vezes 6 sobre 18. Bom, como que faz agora? Resolve a conta desse lado de cá para ter uma fração só, e aí multiplica cruzado. Uma dica: tente simplificar numerador com denominador antes de fazer essa multiplicação aqui, ó, porque fica mais fácil, porque eu posso fazer 6 vezes 18, 6 vezes 8, posso, e depois aqui embaixo 4 vezes 18. Multiplica direto, numerador por numerador, denominador por denominador. Só que para não trabalhar com essas contas com números grandes, que aqui vai dar o quê? Vai dar 48 sobre 72, e aí depois que eu vou multiplicar cruzado, a gente pode simplificar. É obrigatório? Não, mas facilita. Então, eu posso, por exemplo, aqui, ó, 8 e 4. 8 dividido por 4 dá 2. Então, dividindo esses 2 por 4 aqui, eu vou ter 2 e 1. O 6 e o 18, os dois podem ser divididos por 6. Então, simplificando os 2 por 6, eu vou ter aqui em cima 1 e aqui embaixo 3. Então, ficou mais fácil, né? Ficou com números menores. Então, eu vou ter ali, ó, 8 sobre x igual a... Aqui em cima eu vou ter 2 vezes 1, né, que dá 2. E aqui embaixo, 1 vezes 3, que dá 3. E só multiplicar cruzado agora. Então, 2x, 8 vezes 3, 24. O 2 que está multiplicando vem para cá dividindo. 24 dividido por 2 dá 12. 12 o quê? Dias, porque o x está aqui nos dias, né? Então, 8 pintores levariam 12 dias para pintar 18 salas. Exemplo 4. Uma indústria, para cumprir a demanda mensal, que é produzir 4.000 unidades de determinada peça, necessita de 3 máquinas trabalhando durante 5 dias, ligadas durante 4 horas. Então, tem a primeira situação aí. Uma indústria, para cumprir a demanda mensal, que é produzir 4.000 unidades de determinada peça, necessita de 3 máquinas trabalhando durante 5 dias, ligadas durante 4 horas. 4 horas ali por dia. Durante o processo, uma das máquinas estragou. Então, se uma máquina estragou, tinha 3, né? Ficaram 2. O que fez com que a indústria decidisse por aumentar a quantidade de dias de produção para 6. Então, se antes eram 5 dias, agora serão 6. E o tempo de trabalho das máquinas para 8 horas. Se antes ela trabalhava 4 horas por dia, agora vai trabalhar 8. Qual será a quantidade de peças produzidas nessa nova situação, né? Então, primeiro, a gente fez uma leitura, já conseguiu visualizar quais são as duas situações. E agora a gente vai ver quais são as grandezas. Bom, primeiro aqui a máquina produz, assim, a indústria, né? 4.000 unidades de peça. Então, isso aqui já é uma grandeza. Por que já é uma grandeza? Porque começou produzindo 4.000 unidades e depois pergunta qual será a quantidade de peça produzida. Então, isso aí vai ser uma coisa que vai variar, não é? Necessita de 3 máquinas. Máquinas também, o número de máquinas também é uma variável, porque antes eram 3 máquinas, aí na segunda situação diz que uma máquina estragou. Então, se eram 3, agora são 2. Outra coisa, trabalhando durante 5 dias. A quantidade de dias também é variável, né? Também é uma grandeza aqui para a gente, porque estava trabalhando 5 dias, depois aumentou para 6. E, por fim, ligadas durante 4 horas. Essas horas também é uma grandeza, porque na primeira situação eram 4 horas, depois foi para 8. Né? Então, vamos agora anotar isso. Então, a gente vai ter aqui unidades de peça. Então, depois eu tiro os dados. Então, unidade de peça, quantidade de máquinas ou número de máquinas,
5 dias, então dias, e horas, né? Horas de trabalho por dia. Agora vamos anotar os dados de acordo com a ordem que aparece, tomando cuidado para anotar certinho embaixo de cada nome desse aí, né? Unidade de peça, máquinas e tal. Então vamos lá. 4.000 unidades de peça. Necessita de 3 máquinas, trabalhando durante 5 dias, durante 4 horas. Agora, prosseguindo. Durante o processo, uma das máquinas estragou. Então, se antes eram 3, agora são 2. O que fez com que a indústria decidisse por aumentar a quantidade de dias para 6. Então, antes eram 5, agora são 6. E o tempo de trabalho das máquinas para 8. Agora, e a pergunta é qual será a quantidade de peças produzidas nessa situação? Antes de montar as razões e multiplicar e tal, a gente tem que analisar cada grandeza dessa, comparando-as, né, cada uma separadamente, com a que tem o x, que é a unidade de peça. Então, como que funciona o processo? Eu vou trabalhar com uma por uma separadamente, fixando as outras. Então, vamos lá. Então, primeiro eu vou fixar dias, né, tempo de trabalho da máquina, tanto dia quanto hora por dia. Então, 3 máquinas trabalhando por um tempo aí produzem 4.000 peças. Se eu tiver menos máquinas trabalhando, eu vou produzir, no mesmo tempo, menos peças, não é? Então, veja que cada máquina dessa trabalha uma quantidade fixa de dias e de horas por dia. Então, 3 máquinas trabalhando um certo tempo produzem 4.000 peças. Se eu reduzir para 2 máquinas, eu vou produzir menos peças no mesmo tempo, não é? Então, aqui, diminui máquinas, diminui número de peças. Então, as duas estão juntas, não é? Logo, aqui é diretamente proporcional. Próxima. Vou fixar o número de máquinas e vou fixar as horas que elas trabalham por dia e vou analisar só a questão de dias. Então, uma quantidade de máquinas que trabalham uma quantidade de horas por dia. Se trabalharem durante 5 dias, elas produzem 4.000 peças. Se ao invés de 5, eu aumentar para 6 dias de serviço, trabalhando na mesma quantidade de máquina, mesmo tempo por dia. Então, se eu aumentar os dias de produção de 5 para 6, eu vou ter mais peças produzidas, né? Aumenta os dias, aumenta a quantidade de peça diretamente. Agora, a última grandeza aqui, que é horas. Vou comparar horas com unidades de peça produzida, então vou manter fixo número de máquinas e dias de serviço. Então, uma certa quantidade de máquina trabalhando por alguns dias fixos, se trabalharem 4 horas, vão produzir 4.000 peças. Se trabalharem mais horas, vão produzir mais peças. Então, também diretamente. Então, veja que nesse problema aqui, todo mundo foi diretamente. Não vai ter que inverter ninguém. Então, como que vai funcionar agora o esquema de fazer as contas? A gente pega, faz a razão com a grandeza que tem o x, coloca igual e vai multiplicar todas as outras grandezas. A ordem aqui não interfere. O importante é eu não vou inverter ninguém, porque todos foram diretamente. Então, vai ficar 2 sobre 3 vezes 5 sobre 6 e vezes 4 sobre 8. O que eu vou fazer agora? Eu posso simplesmente multiplicar esses 3 e multiplicar esses 3 e já colocar o resultado e multiplicar cruzado. Pode. Ou pode simplificar. Por exemplo, aqui, ó, 4 e 8, posso dividir os dois por 4. Então, fica 1 e 2. E o 2, eu posso matar com esse 2. E foi, né? Então, fica assim. 4.000 sobre x igual. Esses 2 que eu cancelei fica 1 e 1, né? Então, vou ter 1 vezes 5 vezes 1. E aqui embaixo, 3 vezes 6 vezes 1. E agora é só multiplicar. Então, 5x igual, e vou multiplicar aqui, ó.
40 mil, ou melhor, 4 mil vezes 18 dá 72 mil. Aí 72 dividido por 5, né, o 5 vai dividindo, vai dar 14.400 peças, quantidade de peça. Então veja que mesmo que reduziu uma máquina, o fato de ter aumentado um dia de serviço e dobrar a quantidade de horas fez com que mais que triplicasse, né, a quantidade de peças produzidas. Aqui são exercícios, então tem alguns, tentem fazer, vou deixar os slides disponíveis, e aí, se tiver alguma dúvida, a gente conversa, beleza? E no mais, pessoal, bons estudos e até a próxima aula.